que agora a gente vai falar sobre desmembrar um pouco mais sobre o que aconteceu hoje, porque a nova fase da Compliance Zero ganhou novos capítulos e revelou um detalhe do grupo chamado A Turma, apontado pelos investigadores como uma estrutura usada para monitorar, pressionar e atuar em defesa dos interesses ligados ao caso Banco Master. A gente está com a Mirelle Pinheiro, que é colunista aqui do Portal Metrópolis, conosco hoje. E a Mirelle, que vai falar para a gente quais os nomes envolvidos e o impacto dessa nova fase da operação. Muito bom dia, obrigada pela participação com a gente. Bom dia, Neila. Bom dia a todos. Exatamente. Essa fase é uma fase muito sensível para a Polícia Federal, porque envolve aí delegados, agentes aposentados. Então, é uma operação muito sensível, porque acaba escancarando ali, né, esses acessos clandestinos que essa delegada fazia aí, segundo a apuração da própria PF, a sistemas restritos. Nós sabemos que investigações da Polícia Federal têm um alto grau de sigilo, né? Então, a própria corporação acabou identificando ali acessos que não têm qualquer justificativa. Era uma delegada que estava lotada em Minas Gerais e acessando processos de São Paulo, inquéritos de São Paulo. Então, é uma operação que coloca aí, claro, na mira a família, novamente essa rede toda de contra-inteligência, né, que o Daniel Worcaro montou ao redor dele, mas acaba expondo também a própria Polícia Federal, que teve aí que cortar na própria carne, como o próprio diretor acabou de conversar aqui comigo e ele falou, né, sobre essa participação dos policiais. Ele inclusive disse que é uma ação muito importante essa operação de hoje, porque acaba separando ali o joio do trigo, né? Acaba realmente separando todos esses policiais que tinham ali uma conduta que é questionada, inclusive agora, numa investigação desse porte, dos policiais que, claro, fazem aí um trabalho sério. É interessante porque isso mostra como o Daniel Worcaro ele tinha a- as informações de todos os lugares que ele precisava. Na fase anterior da Compliance Zero, a gente contou aqui para vocês, a Mirelle também contou na coluna dela, que o Daniel Worcaro tinha informação privilegiada de dentro do Banco Central. Servidores do Banco Central estavam repassando informações para o Daniel Worcaro. Ou seja, a gente tem mais uma instituição pública repassando informações privilegiadas, sigilosas, para o Daniel Worcaro e para a família do Daniel Worcaro. Ou seja, ele estava sempre um passo à frente da Polícia Federal, claro, porque ele já sabia o que ia acontecer. Então, eu estava contando aqui no programa que a gente viu em alguns momentos isso muito claro. Ele pegando o jatinho dele um dia antes da operação da polícia, o cunhado dele, Fabiano Zettel, também pego pela Polícia Federal, prestes a viajar também para Dubai, os dois indo para Dubai. Então, eles já sabiam que ia acontecer uma operação da Polícia Federal. Eles cortam o financiamento de algumas pessoas, como, por exemplo, a mesada do senador Ciro Nogueira em um determinado momento, corta o pagamento do filme do ex-presidente Jair Bolsonaro em determinado momento, porque não é à toa, ele descobre que alguma coisa está acontecendo, que uma investigação está naquele lugar, que uma operação da polícia vai acontecer com tal pessoa, e ele corta o dinheiro para não ser relacionado àquelas pessoas específicas. Isso, exatamente. A dimensão desse esquema que ele acabou criando ali ao redor dele é algo impressionante. Nós temos também o caso do primo que acabou fugindo minutos antes de uma operação da Polícia Federal em um carrinho de golfe em Trancoso. Então é algo assim, coisas que a gente costuma ver em filme. E eu acredito que é daí que vem também, que vinha, na verdade, aquela segurança que ele tinha de que ele não seria preso, de que ele tinha todo mundo na mão, de que ele tinha todas as informações necessárias. Apesar do Worcaro ser ali, montar esse núcleo de contra-inteligência, de assessoramento que ele tinha ali, tanto de policiais quanto de pessoas do próprio Banco Central, apesar dele ser ali de Minas, montar toda essa estrutura policial em Minas, você vê que todas essas pessoas eram ali, ficavam baseadas em Minas. O próprio Sicário, que seria o líder desse núcleo policial, os investigadores, os agentes da PF, a delegada, o primo dele.
O próprio pai, e apesar deles ficarem ali fisicamente em Minas, eles conseguiam acesso em todo o Brasil, porque eles conseguiam acessar investigações de São Paulo, eles conseguiam acessar investigações do Rio de Janeiro por meio aí de todo esse esquema criminoso que eles montaram. A própria Polícia Federal chegou a mencionar que eles acessavam dados até da Interpol. Então, assim, olha o poder, e quem tem a informação tem tudo. Então, é daí que vem ali, que vinha aquela segurança de que ele chegou até a falar, né, que ele jamais seria preso e tudo, e ele tinha ali todo mundo na mão. E uma coisa que a Polícia Federal também identificou é que, por mais que ele tenha sido preso, o cunhado dele tinha sido preso, o pai continuava bancando essa estrutura. Então, era uma estrutura que continuava funcionando, porque se eles estão recebendo ali 400 mil, 800 mil por mês, imagino que não era só para, né, curtir ali uma viagem ali para Trancoso. Acredito que era uma rede que poderia também estar em ação até o momento. Então, é algo muito delicado e, mais uma vez, porque envolve aí integrantes da própria Polícia Federal. Mirelle, como é que foi que a Polícia Federal chegou até o Henrique Vocaro, o pai do Daniel Vocaro? Então, essa operação, ela é um compilado de várias operações, já deflagradas pela Polícia Federal. Então, algo que chamou muita atenção foi aquela transferência de 2,2 bilhões, feitas aí para o pai. Isso que a defesa do pai nega, diz que a conta não estava em nome dele, mas que a Polícia Federal afirma que esse dinheiro do Banco Master, sim, estava escondido na conta do pai do Vorcaro, e também tem algumas provas de que ele fazia esse pagamento. Ele era como se fosse ali o financeiro do grupo. Então, o Vorcaro tinha os capangas, tinha a pessoa que ficava lá na ponta, que ficava ameaçando, que ficava perseguindo ali os oponentes dele, incluindo os jornalistas, empresários, mas também tinha toda essa rede de a pessoa que faz ali, organiza todo esse esquema, a pessoa que paga, e aí o pai seria o responsável por financiar esses grupos, né? Que aí tem a turma, os moleques, aí eles usam diversos nomes, mas que todos ali é uma rede que trabalhava em prol dos interesses do Vorcaro. Mirelle, você que está em contato com a Polícia Federal, como é que a Polícia Federal vai atuar agora com essas pessoas que estavam dentro da PF e que estavam repassando as informações para a família do Vocaro? Esse caso do Vorcaro, ele, por conta desses indícios que a própria Polícia Federal já tinha identificado, que essas fugas, a Polícia Federal já chegou a encontrar até uma criança sozinha num apartamento. Então, a Polícia Federal, ela já estava, as investigações já são compartimentadas, mas agora, assim, é um nível máximo. Então, realmente só quem deve saber da operação tem acesso ali àquela informação. Muitas vezes os agentes que são escalados para fazer essas buscas, nós sabemos que tem aí mais de 10 mandados de busca, né, 17 mandados de busca e apreensão. A Polícia Federal, ela precisa movimentar um efetivo grande para conseguir cumprir todas essas decisões aí do ministro, mas os agentes, toda a equipe que é escalada ali, ou que faz aquele serviço mais braçal mesmo, que é de recolher todos os objetos, muitas vezes eles nem sabem quem é o alvo, eles ficam sabendo, eles recebem um envelope pardo com o alvo 1, e aí eles pegam lá tudo que eles precisam tentar localizar nesses endereços. Então, a investigação, ela está sendo ali o mais compartimentada possível, exatamente para evitar qualquer tipo de vazamento, qualquer tipo de interferência. E, claro, essas pessoas já estavam sendo monitoradas. O policial aposentado, que é esse policial lá de Minas, ele já tinha sido identificado ali nas primeiras fases. Então, eram pessoas que já estavam no radar da Polícia Federal, mas que agora os investigadores decidiram fazer uma fase ali, deflagrar uma fase só com base ali nesse grupo. Bom, a gente vai continuar acompanhando agora, porque a operação
mais uma fase da operação, muita coisa ainda vai sair, vocês podem ter certeza, até porque agora a gente precisa falar sobre a questão do Flávio Bolsonaro, né? Ainda vamos esperar para ver se não vai sair nada em relação ao Flávio Bolsonaro. Mais mensagens aí do senador Flávio Bolsonaro com o Daniel Vorcaro. Ontem e hoje, dias de terremoto, tanto para Flávio Bolsonaro quanto aí para a família de Daniel Vorcaro. Mirelle, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Olha, os furos lá na coluna da Mirelle Pinheiro no portal metrópolis.com. Eu que Obrigada. agradeço.